Boa noite, gente. Estamos começando mais um Afectos. Semana passada a Simone esteve falando com a gente sobre higiene do sono. Hoje vou abordar um pouco da importância do diálogo. Mas antes, vou pedir para que vocês compartilhem essa live, compartilhem a página, convide todos os amigos, convide a família, para que a gente possa conversar, porque esse é um assunto que de fato interessa a todo mundo, aos casais, a pai e filho, a chefe. Se você tem o seu chefe aí, né, tá difícil conversar, dialogar com ele, convida ele também, que a gente possa de fato explanar um pouco esse assunto e também pensar na nossa espiritualidade, porque também conversar, dialogar com o ser superior, Deus, com aquilo que a gente acredita que existe, também é um diálogo. Então, eu vou pedir para que vocês compartilhem, né? E enquanto isso, dá uns minutinhos e eu também vou me organizando aqui. Parece que está acabado. Demora um pouco para carregar, mas o celular já está funcionando. Você conseguiu acessar? Bom, a gente vai esperar uns minutinhos ainda. Eu estou me acostumando com esse layout novo, né? Trouxe o notebook hoje para tentar acompanhar mais de perto. Tá funcionando o meu agora. Bom, gente, esperar mais uns minutinhos, mas vai colocando aí nos comentários quem já está vendo, né, participando, o que vocês acreditam, acham ou conhecem sobre o diálogo. O que para vocês é diálogo, o que é um bom diálogo, né? Deixa aí nos comentários para que a gente possa ter um bate-papo legal. E afinal, isso também é um diálogo que nós vamos tentar fazer, né? A Mazezinha está dando boa noite, está dizendo que está assistindo. Até que funciona bem eu acompanhando por aqui, viu? Bom, deixa eu compartilhar aqui também. Bom, gente, acho que está dando nosso horário de começar. Bom, a ideia de trazer esse tema, né, é que eu tenho percebido no consultório. Eu sou catequista também, então na igreja, o quanto faz falta esse diálogo, essa conversa, né, que a gente vai tentar entender um pouco mais. O quanto que ela se demonstra necessária e que por conta da nossa ineficiência de fazer aquilo que é inerente do homem, muitas vezes o sofrimento acontece, né? Então, de fato, a gente vai partir do primeiro princípio. A Edna tá dando oi, tudo bem? Tudo bem. Sim, eu já casei, obrigado. Né? A Mazazinha está colocando aqui que dialogar é o caminho da permanente construção da vida social, familiar e individual. E é nesse caminho mesmo que a gente vai treinar hoje, viu, Mazazinha? Porque a ideia do diálogo, de fato é uma construção e uma desconstrução ao mesmo tempo.
Porque quando nós decidimos dialogar, né, que não é apenas uma conversa, né, quando nós decidimos falar algo, né, nós se arriscamos em receber do outro também um pouco dele, né? Então é muito comum, né, nos erros que acontecem, né, na tentativa de dialogar, é muito comum as pessoas tentarem conversar com a outra tentando mudar, né? Mudar o pensamento dela, tentando só que o outro receba aquilo que você tem a dizer. Quando, na verdade, o diálogo ele é uma construção, né, de ambas as partes. Então, uma vez que eu me proponho a dialogar, eu me abro para conhecer, ouvir e aprender o outro. Da mesma forma que o outro também se prepara para receber e se transformar. Existem alguns erros que é comum cometer, que é, por exemplo, eu tenho que mudar o meu filho. Então, para mudar meu filho, eu vou conversar com ele. E aí eu simplesmente digo para ele o que ele tem que fazer. Você tem que ser mais obediente, tem que chegar mais cedo em casa, tem que... Começa a colocar regras sem ao menos conversar sobre elas, discorrer sobre elas, né? Porque talvez, né, quando você comece a discorrer sobre isso, o seu filho vai te explicar que tal, mas não, é que se eu chegar mais cedo, eu vou perder um tempo, né, do local que ele estivesse. Então, colocar-se a dialogar é principalmente colocar a escutar o outro de verdade. Não apenas em falar aquilo que pensa, aquilo que julga certo, né? E nós vamos se construindo à medida que isso vai acontecendo. O diálogo se faz, a Maria está dizendo que o diálogo se faz necessário quando os nossos objetivos não são mais os mesmos. Quando nós pensamos no relacionamento, né, de um casal, né, pensar no casal que eu acho que é mais fácil, né, da gente exemplificar, né, quando nós pensamos num casal que não estão buscando mais o mesmo caminho, não tem mais as mesmas orientações, e eles resolvem colocar tudo isso em jogo, o trabalho de fato vai ser muito mais difícil, né, do que uma construção diária. Então, mas assim, eu acho que não é só quando os nossos objetivos não são mais os mesmos, mas principalmente diariamente o diálogo ele precisa acontecer. Porque por mais que nós relevemos as coisas, levemos às vezes no banho-maria, as coisas elas acontecem, e se nós não falarmos, de fato, quando a gente for jogar isso na mesa, você não vai mais conseguir ver o outro. Então, quando um relacionamento, independente de qual seja, ele não é feito constantemente, né, o diálogo, nós corremos um grande risco de quebrar esse relacionamento. Seja ele matrimonial, seja ele parental, né, em todos os aspectos, religioso. É muito comum quando as pessoas não colocam o diálogo, não é a conversa com Deus, quando elas não mantêm um diálogo sincero com Deus, é comum que em algum momento da vida essa relação também ela se rompa. Essa relação ela fica enfraquecida. Então é importante, em todos os nossos relacionamentos, em todos os aspectos, sempre ao final do dia, né, se possível ao decorrer, mas sempre ao final do dia,
poder vislumbrar como que foi e jogar as cartas na mesa. Seja com Deus, seja com o esposo, seja com o filho, com o marido, né? Com o chefe às vezes não dá para fazer isso, porque nós vamos falar também que o posicionamento com o chefe é um posicionamento unilateral muitas vezes. Não é regra, mas muitas vezes é unilateral. Onde manda e o subordinado obedece. Às vezes não tem muito o que se discutir, né? Apenas cumprir as ordens. Mas nos outros relacionamentos, o qual nós escolhemos com sinceridade em mantermos, todos eles nos é possível conversar, dialogar sincero. Quando nós vamos dialogar, nós não esperamos, né, que o outro tenha uma resposta, um padrão, né? Quando nós vamos dialogar, de fato, nós vamos de frente com o outro, né, e não sabemos como que vai ser. Nós se colocamos disponíveis a escutar e a falar com respeito àquilo que nós pensamos. A Edna está dizendo que faz difícil só quando passar com os filhos, né, que eles vão saber que os pais passam. Tá. Ela está dizendo que os filhos só vão entender, né, todo esse cuidado e às vezes até algumas posições que os pais passam, né, com seus filhos, quando eles vierem a ter filhos, né? E de fato não precisa ser regra, né? A gente pode ver e aprender com todos os meios, né? Que bom seria que em tudo em nossas vidas nós pudéssemos avaliar também os erros dos outros, não julgar os erros dos outros, que isso a gente já faz bastante, né? Como uma sociedade a gente já faz bastante. Mas, de fato, a gente precisa avaliar o erro dos outros e se colocar para que a gente não precise passar pelo erro para poder aprender, né? Então, um dos princípios básicos do diálogo para a gente seguir adiante é que toda vez que eu me colocar na frente de alguém para dialogar, para esperar que as coisas se acalmem, para esperar que algo novo seja construído, eu preciso, primeiramente, ir sem esperar que o outro mude. Porque a mudança do outro não depende de nós. A mudança do outro depende exclusivamente dele. Ele vai mudar no dia que ele quiser, na hora que ele quiser. Mas quem escolhe mudar antes, quando vai para um diálogo, somos nós. Então, quando nós vamos para um diálogo, nós deixamos os julgamentos de lado, né? Quando nós já vamos com aquele pensamento, vai me olhar com aquela cara, vai me falar isso, vai me falar aquilo. Nós devemos ir sem nada disso, nós devemos ir nus de nossos pensamentos, nus de nossos preconceitos que nós temos diante daquela pessoa. Nós devemos ir ao encontro do outro. E isso é muito interessante porque a palavra diálogo, ela vem do grego, né? E ela vem, o significado dela no grego, né? Se a gente for pegar a etimologia da palavra, vai dizer que é entre as pessoas, né? Diante das pessoas. E aí, se você vai ainda, né, pesquisando mais sobre o significado delas, ela é uma palavra que representa uma passagem. Ela é uma palavra que representa uma construção, né? Ela é uma palavra que harmoniza tudo aquilo que nós desejamos muitas vezes, né? Que seja um momento e que após esse momento haja uma construção, né? A Mazazinha está dizendo que saber manter o diálogo no relacionamento é sucesso na certa. Vamos dizer que as chances são pelo menos aí de 98%, né, Mazazinha? A chance de você manter um relacionamento, seja em qual for, com o diálogo, dessa maneira que a gente começou a discorrer, é
quase certo que não vai ter nenhuma quebra aí nesse meio, né? Mas nem todo mundo consegue entender, ou consegue muitas vezes. Às vezes não é nenhuma questão somente de entender, né? Ah, como que eu tenho que ir nu? Como a pessoa me xingou, a pessoa fez isso pra mim, fez aquilo. Como que eu vou, né, falar com ela como se eu não acreditasse nada do que ela fez, né? Simples, aí eu volto a dizer que a primeira mudança, quem faz somos nós em nós mesmos. Quando nós vamos ao encontro de alguém esperando a mudança, pode ter certeza que não vai dar certo, né? Às vezes ele está completando, como diz Augusto Cury, os fracos usam a força, os fortes usam o diálogo. Os fracos dominam os outros, os fortes promovem a liberdade. Mas assim, esse trecho, né, dessa fala do Augusto Cury, a gente podia fazer até um tema, né, encaixando basicamente aqui o relacionamento abusivo, né? O quanto que os fortes, as pessoas realmente que se propõem a lidar com isso, né, o quanto elas podem promover a liberdade do outro. O outro pode ser livre mesmo estando casado, mesmo estando em um relacionamento qualquer que seja. Nós somos pessoas livres. E isso dentro do cristianismo, e acredito que em outras religiões, é muito vivencial, né? Nós fomos feitos para a liberdade. Então, de fato, quando nós temos um relacionamento onde o outro promove a liberdade, também tem tudo a dar certo, né? Boa noite, Elisângela. Sabe o que é difícil? É que essa pessoa... A Elisângela está dizendo, gente. Sabe o que é difícil? É que essa pessoa não aceita mudar. E por mais que você dialoga, e sempre ele dá um jeito para sentir maior que o outro. Você se põe, se mostra, relata tudo, mas não tem aceitação, a não ser as verdades dela. Exatamente, Elisângela. Quando nós vamos para um diálogo e, de fato, o outro, ele ainda está com todas as manias, todo jeito de se achar que estar na razão ainda, né? Às vezes joga tudo, quando você coloca tudo, como você está dizendo, né? Põe tudo lá, olha, está acontecendo tudo isso, vamos conversar sobre isso. A pessoa dá um jeito ainda, dá a volta por cima e dizer que não, né? Que ela está certa, que você tem que entender as verdades dela. De fato, isso é muito comum. E aí eu volto no comentário da Mazazinha, né? Por isso que eu te disse, Mazazinha, que nem sempre, não é 100% de certeza que o diálogo vai dar certo. Porque para acontecer, né? Ele, de fato, no relacionamento, os dois precisam querer. Os dois, os três, a família inteira, né? Mas, lógico, quando os dois aceitam esse tipo de transformação, você tem toda a razão. Vai dar certo, né? É muito comum no consultório, né? Para quem não sabe, eu sou psicólogo, tá, gente? Então, é muito comum no consultório, quando vou fazer atendimento de famílias, atendimento de casal, muitos casais já não se conhecem mais, né? Às vezes, casais novinhos, casais de 3, 4, 5 anos de casado, né? Tô falando novinhos porque tem gente com muito mais tempo, tá, gente? Às vezes já não se reconhece mais no outro, já não reconhece mais os objetivos. Então, se no namoro, não vou voltar nem no começo do casamento, mas se no namoro eu conseguir expor para o outro aquilo que eu penso, como eu gostaria que as coisas fossem no futuro, né? Se você quer pintar sua casa de verde, de azul, de rosa, né? Se você fizer um planejamento por base do diálogo, ele vai te tornar casamentos, né, matrimônios, muito mais construtivos. É comum no consultório a gente encontrar algumas pessoas, depois do rompimento de uma separação, de um relacionamento, de um casal, que fala a seguinte frase, eu acho que vocês já devem ter ouvido essa frase, né? Que é muito comum. Ah, eu perdi meu tempo, viu?
eu perdi meu tempo, foi um tempo perdido, né? Talvez, se nós enfrentarmos como um tempo perdido, de fato ele vai ser. Mas nós podemos aprender com tudo que deu errado. E talvez nós pudéssemos aprender que muitas vezes faltou nos mostrar quem somos. Faltou mostrar de verdade. Tem outra frase que as pessoas dizem, e isso não precisa ser no consultório para as pessoas dizerem, que é, quando você casa, você vai ver como é que é. Né? Quando casa, muda. Né? E aí eu sempre costumo dizer que as pessoas não mudam. Né? As pessoas não, o José mudou, né? Quando era namorado fazia isso, fazia aquilo ou outro. Agora hoje casou, não faz mais nada. Mas talvez lá no começo do relacionamento faltou um pouquinho dessa observação. Nossa, de vez em quando o José não faz isso. Eu preciso conversar com ele. De vez em quando a Maria não faz isso. Eu preciso conversar com ela. Então, se nós pegarmos, né, do começo de um relacionamento, tudo pode ser diferente. Né? E aí o relacionamento com os filhos é a mesma coisa. Se nós mantemos um relacionamento com os nossos filhos igual um chefe mantém um relacionamento com o seu empregado, tenha certeza que vocês não vão ter um diálogo nunca. Né? Vocês podem ter conversas brilhantes. Diálogo vocês não vão ter. O que eu quero dizer quando eu falo que você mantém um relacionamento com o seu filho como o de um chefe com um empregado? Quero dizer que é só você que dá as ordens sem que ele possa pensar, porque às vezes ele é criança, porque ele é adolescente, e às vezes também porque é adulto, mas ainda não sabe o que fazer. Né? Se você pensa que o seu filho, né, ou a pessoa que você cuida, não sabe o que fazer, não sabe o que está dizendo, se você tem esse tratamento com ele, tenha certeza que essa relação de vocês, você vai sempre estar em cima. Né? A Mazazinha está dizendo que respeito se produz através do diálogo. O mundo só precisa de diálogo. O mundo precisa de um grande diálogo. Porque, de fato, o que a gente tem visto nesses 2 últimos anos, 2 anos e meio, nós temos visto nas redes sociais, e isso que o mundo precisa de diálogo é verdade, viu, Mazazinha? Porque, de um lado, né, nós temos partido X, do outro partido Y, de um lado religião X, do outro religião Y. Quando nós fazemos essas polarizações, né, tudo fica muito errado. Tudo tende a ser destrutivo, ser perdido. Né? O quanto que você muitas vezes não perde tempo, a gente perde tempo discutindo sobre política, sobre religião, sobre como educar seus filhos, discutindo como o vizinho, né, não faz as coisas certas. Né? Nós vivemos nesse sentido, né, sofrendo dessas maneirices nossas, né? Nós pensamos que sabemos de tudo e se a gente for pensar, se o mundo se preocupasse mais em construir do que destruir o outro, nós teríamos a paz mundial. Simples. A gente tem uma coisa que ninguém quer praticamente. As pessoas dizem que quer, mas se a gente for pensar pelas atitudes, parece que não buscam isso. Que é a paz. Nós precisamos ter paz. Né? Porque eu vivo nos princípios da minha religião. Mas aí a gente vai ver algumas atitudes pontuais só. Né? Os princípios. Só servem para aquilo que eu acredito certo. Então, quando, né, o ser humano tenta convencer o outro, né, sem apenas impor a verdade dele,
acabou todo o respeito, acabou todo o diálogo, acabou a relação, né? E às vezes, gente, eu vou falar para vocês que é muito bom, uma técnica muito boa para você não perder o seu tempo, tá? Pode ser que alguma vez, se não chegou, se não aconteceu, vai acontecer, tenho certeza, de alguém vir com esse posicionamento de querer impor aquilo que pensa, sem mesmo que vocês possam dialogar sobre aquilo, sem mesmo que você possa colocar a sua opinião de uma forma que seja construtiva. Possivelmente isso não aconteceu, vai acontecer, né, isso. E aí uma técnica infalível, concorde com a pessoa, né? Vai dando passinho para trás e concorda com ela, né? Ah, nossa, você viu como isso funciona bem, né? E você vê que aquele assunto chato que está todo mundo falando, que não para de falar, concorda com ela, fala, é ótimo, né? E vai dando seus passinhos para trás, porque às vezes não tem diálogo. Não existe diálogo com quem não quer dialogar. E aí eu volto ainda lá na Elisângela, não sei se ela está participando ainda, mas eu volto ainda na frase que ela colocou. Muitas vezes você tenta de uma forma, não dá certo, tenta de outra, não dá certo, tenta dialogar de outra, não dá certo. E aí é importante nós reconhecermos o nosso limite. Até onde nós podemos ir? Qual que é o nosso limite? Isso é importante nós reconhecermos em todos os aspectos da nossa vida e principalmente de um relacionamento. Seja ele parental, matrimonial, né? Ou até mesmo de emprego. Tá? Até onde eu consigo ir? Porque às vezes são as nossas possibilidades, os nossos recursos, né? Nós devemos colocar os nossos limites. Até onde isso vai? Mas a Zezinha está dizendo que é uma ferramenta poderosa para solucionar mal entendidos e transformar campos de guerra em ambiente de paz. E isso é verdade, e só para eu poder meio de conhecer também, hoje é celebrado o Dia do Trabalhador Humanitário, o Dia das pessoas que trabalham, né, em serviços humanitários e trabalham na faixa de Gaza também, e trabalham nesse serviço de pacificação ou de acolhimento de pessoas também que saíram das suas terras e estão em guerra. Né? Hoje é o dia que nós celebramos o trabalhador humanitário. E é interessante que Mazazinha é isso, que transforma campos de guerra em ambiente de paz. Nós celebramos hoje porque hoje foi o dia que aconteceu o atentado onde o Sérgio, que é um dos nossos diplomatas, né, que trabalhava na ONU, um brasileiro, que ele morreu, né? Houve um atentado na base deles, na base da ONU, né? E muitas pessoas morreram, inclusive ele, né? Então hoje se celebra. E aí fica também, tá, uma dica para vocês. Na Netflix tem o filme do Sérgio. É um filme muito interessante pelo trabalho e também porque é um pouco da nossa história, né? Porque é um brasileiro dentro da ONU e que ajudou a levar com o diálogo, o respeito, muita paz, né? Para muitas nações. Então é interessante assistir esse filme e também dar uma olhada também, né, sobre esses profissionais que trabalham nesse serviço humanitário, esses profissionais que lidam com isso e muitas vezes com base no diálogo, né? Se uma guerra é possível acabar na base do diálogo, imagina os conflitos que a gente tem dentro de casa, né? Então, uma guerra daquela dimensão por um conflito que às vezes é só duas pessoas. Uma guerra, uma nação, um casamento, uma família, 2, 3, 5, 10 pessoas. Então, o diálogo é muito importante e essencial. Um bom diálogo e sabendo escutar.
de fato, como eu disse, você precisa ir nu para um diálogo, né? Ir nu de todo o seu preconceito, de toda a sua arrogância, né? Quando eu falo sua, gente, estou falando também de mim, né? Que nós somos seres humanos. E existe o Gardner, ele cita 3 pilares para a construção de um diálogo, 3 tipos de diálogo. O primeiro diálogo a gente vai pela identificação do outro. Ele é ser humano, então nós devemos respeitar. Só que muitas vezes ele só fica na base da identificação biológica, né? Da identificação do corpo, da identificação do ser. Aí tem o segundo, que é a identificação como comunidade. Não, eu preciso dialogar, preciso respeitar, porque faz parte da minha comunidade. Só que aí o Joãozinho, que é de outra comunidade, que é de outra cidade, que é de outro bairro, outra rua, eu não preciso respeitar, né? Porque afinal não é da minha comunidade. E aí o terceiro tipo, que esse é o que eu acho que todo mundo deseja, ou já desejou um dia, né? Que é você olhar a pessoa como si mesma, né? E aí a gente pode partir até do princípio, né, do mandamento, né, que é mais divulgado do que tudo, difícil seguir, né? Mas divulgar nas redes sociais, falar para o outro é muito fácil, mas seguir é um pouco mais complicado, que é o amar ao próximo como a si mesmo, né? Então o terceiro tipo de diálogo que ele diz é esse, quando você olha a pessoa como total, como se você estivesse se vendo na pessoa, porque aí você vai tratar a pessoa como você gostaria que te tratasse, e isso independe da forma que ela nos trata, né? Eu trabalhei nesses últimos 2 anos e meio com crianças e adolescentes vítimas de violência, suas famílias e, sempre que possível, também o autor da violência, né? E eu via o quanto era importante uma família manter o diálogo, se reconhecer, né, entre elas. O quanto era importante e o quanto que se tornava destrutivo quando não havia mais diálogo. Então, quando nós falamos em violência, é comum as pessoas pensarem logo em violência sexual, né? Também tinha esse tipo de violência. Mas a violência que é mais comum, que acontece todos os dias, né? Que 4% da população, por exemplo, dar um exemplo daqui de Santa Isabel, 4% da população, né, segundo os dados, crianças e adolescentes sofrem violência por dia. 4%. Então, se a gente está falando que Santa Isabel, pensar em 60 mil pessoas, 4% da população, né, dá um número muito bom, que eu não vou fazer a conta agora, né? Então, gente, aí a violência física, violência verbal, violência psicológica, né? A violência física é quando todas as possibilidades já se esgotaram do diálogo. É quando essa pessoa que comete essa violência, comete violência contra criança, contra adulto, idoso, seja contra quem for, o diálogo ele já passou muito longe disso, né? Ele não ouve, não teve chances para ele, né? Então, na violência psicológica, né, quando eu detenho o poder do outro, quando eu tenho o outro como poder, né, como propriedade, né, o diálogo já passou muito, muito, muito longe, né? Então nós devemos reavaliar. E nós, como cidadãos, né, e para quem é cristão, ou independente da religião, porque eu acho que todas as religiões acabam
pregando a mesma coisa, que é não a violência, né? Nós temos esse dever de, quando presenciamos que o diálogo ele já não faz mais parte daquele núcleo familiar, daquele casal, daquele relacionamento de amigos, quando nós percebemos que o outro está sofrendo por falta de diálogo, nós devemos dizer, né, chamar essa pessoa que está sofrendo e conversar com ela, né? Qual que é esse limite que ela tem também? Porque isso também é um diálogo, quando nós vamos em encontro ao outro para poder socorrer muitas vezes, né? Porque vamos pensar, um paciente vem no meu consultório, né? Mas eu tenho um paciente que vai no consultório falar, né? Na nossa vizinhança, nos nossos relacionamentos de amigos, família, nós temos quantas pessoas? Às vezes nós temos, sei lá, 50, 60, 100 pessoas que nós convivemos na casa, convivemos por chamada de vídeo, hoje, né, em tempos de pandemia. Nós convivemos de tantas formas, vimos que está faltando diálogo, mas também nós não temos coragem, muitas vezes, de dialogar com aquela pessoa, de escutar apenas, né? Mas a Zinha está dizendo que diálogo em família é reflexo do diálogo com Deus. Exatamente, o diálogo com Deus, ele é deveria ser um diálogo sincero, né? Porque, na verdade, Deus mantém a parte dele, né? Que é não nos julgar, né, quando nós vamos conversar com Ele, nos escutar de fato. Ele se dedica naquele momento para te escutar, né? Só que da nossa parte, muitas vezes, nós só pedimos, né? E aí, mais uma vez, nós não conseguimos manter um diálogo com Deus, porque no fundo, nós só estamos colocando para Ele qual que é a nossa vontade. Às vezes nós esquecemos que, já que a gente está falando com a nossa vontade, vamos ouvir também a vontade de Deus, né? Vamos ouvir a vontade dos nossos ideais, como que funciona, né? E escutar a Deus é um exercício, porque você escuta a Deus por meio dos cultos, da missa, dos cultos religiosos de outras religiões, né? Dos encontros filosóficos, por meio do amigo, por meio da família, né? Então, é importante, de fato, que nós aprendamos a ter um diálogo nos nossos relacionamentos, né? Porque será mais prazeroso, não será um tempo perdido, né? Estou vendo aqui os recadinhos. E aí, pra gente ir encerrando, eu vou contar uma historinha com cunho religioso, né? Mas que tem muito desse diálogo, né? Eu acho que algumas pessoas podem até ter escutado em algum momento. Peço desculpas se eu não lembrar de algum pedaço dessa história, mas eu vou focar na essencialidade dela. Existia uma senhora chamada Maria, né? Ela tinha sua filha que estava muito doente. E estando muito doente, ela morava no sul de Minas, uma cidadezinha pequena, né? Não tinha médico, não tinha postinho, né, de saúde. O hospital mais próximo era na cidade, então ela tinha que ir andando ou pegar carona com os plantadores, um plantador de arroz que tinha próximo à casa dela, né? E então ela cuidava da filha dela.
cuidava da filha dela, só que a filha estava ficando muito ruim. Era uma família que não tinha tantas condições, né, financeiras, mas que tinha um amor imenso. Então essa mãe, com essa filha adoentada, acamada, só eram as duas que viviam em casa, resolveu ir buscar ajuda para sua filha, né? E à medida que ela foi buscar ajuda, ela chegou na cidade, foi no hospital e explicou a situação. Ah, minha filha está muito doente, ela está na cama, ela não consegue se levantar, né? Eu precisava que um médico fosse lá vê-la, eu não consigo trazer ela. E aí era um hospital muito grande, aí disseram para ela que era impossível, que eles não podiam ir até a casa dela, que se ela trouxesse a menina no médico, lá no hospital, eles podiam cuidar dela. Mas se ela não conseguisse trazer, eles não iam poder fazer nada, né? E aí a mãe saiu, né, desatordoada, né? Como assim? E agora o que eu vou fazer? Quem que vai trazer minha filha? Como que eu vou colocar ela num carro? Mas carro de quem? Né? Foi em outro hospital, disseram a mesma coisa. E aí ela já vindo embora, ela viu uma igreja aberta e entrou na igreja, né? Tinha alguns jovens cantando alegre, né? Cantavam, dançavam, cantavam alto. Ela entrou numa igreja e ela começou a conversar com Deus, né? E aí ela disse bem assim: Oi, Senhor, sou eu. O nome dela era Maria Nazaré. Aí ela disse: sou eu, a Nazaré. Né? O senhor lembra de mim? Vamos lá para os cantos lá, né? Perto da plantação de arroz, que tem o seu toshio, né? Vamos lá. Então, senhor, sabe o que é? Eu vim aqui para a cidade para pedir uma ajuda nos hospitais para cuidar da minha filha. Só que me disseram que eu tenho que trazer a menina, mas a bichinha não consegue nem andar mais. Como que eu vou fazer? Só que nisso, os jovens que estavam lá na igreja olharam para aquela conversa com Deus, porque ele estava em silêncio, cada um fazendo sua oração, e ela fez a sua oração alta, e eles olharam para essa oração e começaram a achar absurdo. Como que se conversa com Deus assim? Como se conversa com Deus? É uma falta de respeito, né? E começaram a cochichar, mas a Nazaré continuou. E aí ela continuou dizendo, né? Ô Senhor, o que eu faço? Aí ela teve uma ideia, ela falou assim: bom, bem que o senhor podia ir lá em casa, né? Bem que o senhor podia ir lá, o senhor curava ela e pronto. Ó, caso o senhor não lembre onde eu moro, eu vou explicar. O senhor vai pegar aquele retão que passa na faculdade, depois vai entrar na estrada de terra, vai passar a plantação do seu toshio, aí não é lá ainda não. O senhor continua andando e aí o senhor vai ver uma casinha. Aí é lá, é lá. Aí o senhor vai, a chave tá no vaso de planta. O senhor pega a chave, abre a porta, vai lá, cura minha filha, fala que eu já estou voltando, sai, tranca a porta e coloca a chave no mesmo lugar, que quando eu chegar, a chave vai estar lá. E aí nisso os jovens acharam absurdo aquilo e começaram a fazer barulho, né? Começaram a tocar para que ela parasse de rezar com Deus daquela forma. Ela se recolheu, ficou meio triste, não entendeu o que estava acontecendo, né? E foi embora. Foi embora pensando como que ela ia trazer a filha dela para o hospital, né? Ficou pensando que talvez se ela pedisse ajuda para o plantador de arroz, lá o seu toshio, possivelmente ele ia ajudar ela, né? E aí foi embora. Chegou em casa, abriu a porta, a filha dela estava sentada na cama. Ela olhou aquilo, espantada, olhou: filha, mas o que aconteceu? O que era boa, né? Você tem? E aí a menina sentada na cama olhou para a mãe
né? E falou, sabe, mãe, eu estava aqui deitada, estava pensando na senhora, estava com dor, não conseguia levantar. E aí, de repente, abriu a porta, né? E aí eu olhei da porta, eu pensei que era a senhora primeiro. Aí fui entrando, né? E eu percebi que não era a senhora, comecei a sentir medo, mas à medida que ia se aproximando, ia ficando tranquilo, ia ficando feliz. E aí, essa pessoa veio, me pegou pela mão, me levantou, me abraçou e falou para mim, olha, filha, fala para sua mãe, primeiro ele falou, olha, filha, sua mãe já está voltando, né? Fala para sua mãe que eu achei certinho o caminho, né? E aí eu olhando nos olhos dela e falou assim, e fala para ela que eu achei muito bonito. É a primeira vez que eu vejo lágrima de Cristo em um vaso. Ele me deixou aqui, mas eu não entendi muito bem. Ele me deixou aqui, saiu pela porta, trancou. Passou um tempo, ela chegou. Então, gente, para poder falar da importância do diálogo, né? Talvez a dona Nazaré não tivesse palavras bonitas para falar com Deus, não soubesse dialogar, falar, né, tudo pautado com suas vírgulas, mas ela tinha sinceridade do coração, ela foi com o coração aberto, ela foi nua de todos os seus desejos, ela deixou para que Deus escolhesse se ele queria ou não curar a filha dela. E nos nossos relacionamentos, nós devemos fazer o mesmo que Dona Nazaré fez com Deus. Deixar o outro livre, para que ele escolha se ele quer ou não manter um diálogo conosco. Nós podemos dizer o quanto que isso nos machuca, o quanto que isso seria bom. E também expor, às vezes, que, olha, o meu limite é esse. Porque a mudança do outro não depende de nós, não é a gente que vai fazer, impor a mudança no outro. A mudança começa em nós e passa pelo outro. Então, era esse o tema de hoje, dessa importância, da importância do diálogo com Deus, da importância no diálogo com o outro que vive comigo, na importância do diálogo no meu trabalho também, para que nós tenhamos uma vida um pouco mais tranquila, né? E também dialogar com quem quer dialogar, né? Tentou 1, 2, 3, 4, não sei qual é o limite, o seu limite, né? Chegou no limite, chega, né? Chega de tentar dialogar, talvez ainda não é o tempo daquela pessoa. Não quer dizer que ela seja ruim, não quer dizer que ela seja um monstro, só quer dizer que naquele momento ela não está pronta ainda para exercer esse relacionamento, né? Então, coisas que é muito bom para o relacionamento é diálogo, paciência e respeito. Bom, gente, dar os avisos aqui, tá? Para a semana que vem, a Simone montou um formulário e o formulário vai estar na página, eu não sei se vai estar aqui também nos comentários, não sei, vai estar aqui, e aí quem tiver um link de transmissão da comunidade também, que receber esse link, preencha, né, rapidinho, que vai ajudar, né, para que ela possa guiar melhor, né, porque é um tema extenso, então vai bem pontual com essas respostas. Então, preencham, se vocês receberem, compartilhem com pessoas, pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser, não precisa só de Santa Isabel, né? Pode ser qualquer pessoa. Então, compartilhem, tá certo? Fê, vê se tá rodando aqui. Aqui parou. Tá? Gente, é que o meu parou aqui.
compartilhem esse formulário, tá? E para que semana que vem seja bem gostoso, que a gente possa dialogar bastante com a Simone, tá bom? Tá certo. Só para falar desses trabalhadores humanitários e lembrar, a minha amiga que estava semana retrasada comigo, ela é uma dessas trabalhadoras do serviço humanitário. Hoje ela trabalha, né, num projeto da Caritas, da Arquidiocese de São Paulo. Então, só para parabenizar ela, né, também, e os amigos, e todo mundo que luta por essa causa, né, que é tão importante para a nossa paz mundial. Tá certo, gente? Na outra semana nós estaremos aqui de novo. E mais um recadinho antes que eu esqueça, importantíssimo também. A paróquia, ela tem um serviço chamado Serviço de Escuta. Serviço de Escuta Atenta. Esse serviço ele foi lançado bem no início da pandemia, tá? Infelizmente, com o início da pandemia, nós paralisamos esse serviço pelas formas de segurança mesmo. Porque esse serviço é o quê? É um serviço que propõe escutar o outro. E escutar seja o que a pessoa queira falar. Tá? Esse serviço é composto, na sua grande maioria, por pessoas leigas. Tá? A pessoa pode ser escutada por 50 minutos, ou se tiver mais tempo, tanto a pessoa que está lá para escutar e a pessoa que está para falar, pode ficar mais tempo também, tá bom? Para todas as idades, para qualquer problema, tá? Aí o que nós estamos pensando? Eu também faço parte desse serviço de escuta, né? Eu tenho lá meu dia também que eu dou para escutar as pessoas, a minha esposa também, né? Tem mais 3, 4 amigos aí também que estão juntos, né? A Juliana Babeto, o Ian Babeto, o Fábio, né? Estamos nesse projeto. E aí o que acontece? Com a pandemia, nós paramos os atendimentos. Os atendimentos estavam sendo feitos ali no salão da Igreja Nossa Senhora do Rosário, tá? Um espaço que a gente preparou e estava super acolhedor. Só que nós estamos se reinventando nesse momento de pandemia e nós vamos, nessas próximas semanas, talvez ainda nessa semana, nós vamos divulgar também um link, tá? E os números que nós vamos fazer essa escuta via WhatsApp, chamada de vídeo ou, dependendo do caso, por mensagem, tá? Até que as coisas normalizem e a gente possa voltar a esses atendimentos. Então, já fica aí o recado, tá? O serviço se chama Serviço de Escuta Atenta. Então, em breve, vocês vão ver aí, né, nas páginas da paróquia, nos Faces, nos Stores, né? E aí eu peço que vocês compartilhem também, tá? Mas, a princípio, tem o Instagram da @escutaatenta, vocês podem seguir lá que a gente vai estar postando também lá, tá? Todos os comentários, todas as informações necessárias. E aí, não esqueçam, gente, eu volto a pedir de novo. Preencham o formulário, já está aqui nos comentários, o formulário para a semana que vem da Simone, tá? E compartilhem no WhatsApp com os amigos, no Facebook. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Esse é um tema muito legal, né? Foi muito bom conversar, né? Foi muito bom dialogar com vocês. E até semana que vem para a gente conversar um pouco com a Simone também. Tchau, boa semana.